Gênesis capítulo 12, a promessa do Senhor para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto está aparecendo lá em Gênesis capítulo 12 e está sendo falado para Abraão. E a pergunta que você deve se fazer é: quem são aqueles que estão sendo abençoados e quem são aqueles que devem abençoar? Porque ele diz assim: abençoarei aqueles que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você se pergunta: quem são aqueles que são os abençoados? Aí você diz, evidentemente, irmão, que ele está falando de Abraão e a sua descendência, e você não está errado quando você pensa assim. É lógico, é evidente. E aí você diz: quem são aqueles que devem abençoar? Então você, que é gentil, deve abençoar para que você seja abençoado. Não é isso que você entende quando você lê aquele texto? E não é isso que é ensinado para a gente quando nós lemos aquele texto? Não é isso que pregadores ensinam para a gente que deve ser feito? Que é dessa forma que quem são os donos da promessa ali é Abraão e a sua descendência? Então aqueles que você deve abençoar não são os judeus que você deve abençoar para que você seja abençoado? Não é isso que é ensinado? Você vê que tem versões bíblicas que vão dizer assim: em ti se sentirão abençoados. Olha, o tradutor pegou o entendimento dele e colocou dentro da tradução. Em ti se sentirão abençoados todas as famílias da terra. Não é assim que o texto é traduzido, o texto está assim, na sua melhor tradução: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é se sentirão, não, como se eu estou próximo, aí eu sou abençoado porque eu estou aqui pertinho de ti, então me sinto já abençoado. Mas não é assim que está sendo ensinado para a gente aprender o que as Escrituras ensinam. Então você olha e pergunta quem são os abençoados e quem são aqueles que devem abençoar. Então é uma pergunta lógica, é óbvio, e você se pergunta por que o irmão está fazendo essa pergunta. Então é justamente o entendimento dos apóstolos que eu quero colocar aqui para a gente poder compreender isso aí. Então, qual era o posicionamento dos apóstolos quando eles falavam sobre isso? Você vai ver, irmãos, que os apóstolos, para falar sobre esse entendimento deles, eles não falavam simplesmente do que eles estavam vendo ou que eles estavam entendendo. Eles pegavam as escrituras e vinham passando ponto por ponto para poder explicar. Você vê o discurso de Estevão. Passa por vários pontos de Gênesis, passa para a aliança do Sinai, chamar de Abraão, profetas, o livro de Oséias para poder entender. Você vê o livro de Hebreus. O livro de Hebreus sempre tratando ali como sombras e realidade, sombras e realidade. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, que é o que nós vamos falar aqui, perguntas e respostas. Ele faz perguntas e dá respostas. Perguntas dele sempre quase baseado nas sombras, e as respostas baseadas na realidade. Então, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai tratar sobre esse assunto. Mas se você olhar para o livro de Romanos e não tiver definido na sua mente os seguintes pontos: o apóstolo Paulo, ele é um judeu da tribo de Benjamim, falando sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, ele não está inserido dentro de um contexto mais de 12 tribos, ele está inserido apenas em 2 tribos. Então, quem é que está ali dentro daquele contexto histórico, quando o apóstolo Paulo está escrevendo o livro de Romanos? Quem está ali é Judá e Benjamim, então só tem 2 tribos. Mas o apóstolo Paulo vai escrever o livro de Romanos para 12 tribos, ele não vai escrever somente a 2 tribos. Você vai ver que dentro da carta de Romanos ele vai falar de 10 tribos, tanto que ele cita o profeta Oséias diretamente, ali a promessa que foi feita, a maldição que foi feita para a casa de Israel. E você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai citar ali dentro. A carta dele é endereçada aos romanos, gentios, ele inclui ali dentro os gentios da carta dele, inclui essas 2 tribos da qual ele faz parte, e se inclui diretamente para você poder entender qual era a mente do apóstolo Paulo quando ele estava explicando para a gente essas coisas. Então você abre o capítulo 1 do apóstolo Paulo, com esse entendimento você vai entender bem melhor. Você vai ver que no primeiro capítulo, logo ele vai falar do Evangelho. E aí Paulo diz assim: olha, o Evangelho é para a salvação de todos, principalmente do judeu e depois do grego.
E quando você vê ele colocando principalmente do judeu e depois do grego, não é que um seja mais importante do que o outro. Ele está falando assim porque eles achavam que seriam salvos por obras da lei. Ele disse, principalmente para você que acha que vai ser salvo por obras da lei, não será. É principalmente para você que acha que vai ser justificado pelas obras da lei ou pela antiga aliança. Ele diz, não será. Só será justificado se for por fé, e fé está baseado em crer em Jesus Cristo. Então o Evangelho é para a salvação de todos, inclui o mundo inteiro, inclui judeus e gentios. E ele coloca esses pontos aqui para a gente entender. Então Paulo inicia o livro de Romanos te dizendo a seguinte mensagem: não existe dois tipos de tratamento diferente para judeus e outro para gentios. Então Paulo está dizendo que só é um meio de salvação para todos. Então todos têm que estar debaixo do Evangelho, debaixo do nome de Jesus Cristo, para que possam ser salvos. Então, fora isso, não há salvação de outra forma. Não, mas Deus vai tratar primeiro com a igreja e depois com os gentios. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina, não é isso que as Escrituras ensinam para a gente. Então, você vê que em Romanos, ele trata desse assunto, falando para a gente, afirmando essas coisas. Então, no capítulo 2, no capítulo 4, Paulo vai fazer uma pergunta, que é a pergunta-chave aqui desse estudo, que ele vai falar aqui, ó. Paulo vai perguntar, quem são os herdeiros? É uma pergunta lógica, que você olhou e diz, os herdeiros são judeus e os descendentes de Abraão, então a gente deve abençoá-los para que a gente seja abençoado. E não é isso que está sendo ensinado aqui, irmãos, porque o apóstolo Paulo está na dúvida, então, né? Está perguntando quem são os herdeiros. Mas ele está te perguntando quem são os herdeiros, não porque ele tenha dúvida, mas porque ele quer te levar a raciocinar como ele raciocina junto dos profetas. Você vê que ele vai passar pelo chamado de Abraão e vai falar aqui dentro da carta dele aos romanos. Então o livro de Romanos, todo baseado em perguntas e respostas, aqui para você poder entender. Então ele pergunta, quem é os herdeiros de Abraão? E aí ele fala de circuncisão, e circuncisão inclui gentios e judeus. E aí inclui também o chamado de Abraão. Por que o chamado de Abraão? Abraão foi chamado de circunciso. Abraão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus. Incircunciso recebeu a circuncisão por fé. Ele vai e obedece. Foi isso que aconteceu com Abraão. Então Paulo faz uma pergunta que é óbvia, que você diria, não, os herdeiros de Abraão são judeus, pô. Então nós temos que abençoar eles, irmão, porque eles, através deles que nós vamos ser abençoados. Mas você vai ter uma ideia distorcida do que esse texto de Gênesis 12 está sendo falado aqui. Então é o texto áureo que eu trago aqui nesse terceiro vídeo da série de quem são os verdadeiros filhos de Deus. E aí depois você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma transição no livro dele, para você poder entender, porque ele vai passar ali pela aliança do Sinai e vai explicar essas coisas para a gente. Então, Paulo, ele vai fazer dessa pergunta tão óbvia, que você olha e vê que é tão clara, é tão evidente a resposta para você, que o apóstolo Paulo está querendo esclarecer sobre isso. Então, ele vai trazer uma revelação muito importante para a gente. Você observa que Paulo, ele vai falar sobre dois impérios. Dois impérios. Então, ele pega o reino da morte e o reino da vida, como dois impérios. Então, em reino da morte, ele vai falar que dura de Adão até Moisés. E o reino da vida, de Cristo em diante ali. Então, são dois impérios. Então, o reino da vida começa depois que termina o reino da morte. E por que ele colocou tudo isso, ligou com uma promessa que ele fez para Cristo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que ele ligou essas perguntas com o texto onde ele pergunta quem são os herdeiros? Por que ele ligou isso aqui com o Evangelho, falando do Evangelho? O reino da morte e o reino da vida. O que tem a ver? Então, você vai ver que ele vai falar de Adão a Cristo, e entre Adão e Cristo, ele vai falar da lei, que tem o aio, que é a promessa lá do Sinai, a aliança do Sinai. Então ele fala das sombras, aqui que é a lei, que é o aio, e fala da realidade que é Cristo, que é o reino da vida. E quando ele fala no capítulo 7, você precisa ler isso aí, você vai ver, para confirmar se o que eu estou falando aqui
tem algum fundamento. Então você vai ver que lá ele vai falar do reino de Cristo, que é o reino da vida. Então ele fala da morte de Cristo. Então Paulo aponta para a morte de Cristo como se fosse o fim da primeira aliança. Então ele inclui ali o fim da primeira aliança e ele vai dizer que aí se dá início, né, depois da morte de Cristo, para o reino da vida. E ele fala da morte do marido, da morte de uma aliança. Ele está falando aqui, ó. Então, capítulo 9, Paulo vai falar do profeta Oséias, onde eu estava te falando logo no começo. Então, Paulo lembra a profecia de Oséias. Você lembra de Oséias, quando você lê Oséias capítulo 1? Aí ele não vai falar ali de Lo-Ruhamah. E você sabe que isso aí, se você estiver lendo ali Oséias capítulo 1, você sabe que ele está falando daquela maldição que teve ali quando o povo recebeu a maldição e o povo foi rejeitado, o povo foi disperso. E essa profecia ali, ele está falando para 10 tribos. Então ele tratou sobre esse assunto aqui e disse que essa maldição seria tirada. Olha só que ele associou isso aqui com a morte de Cristo, com o reino da vida, com o evangelho, com a promessa de Abraão. Viu só como você tem que ir ligando os pontos? Então ele está dizendo, no lugar onde lhe foi dito, vós não sois meu povo, vos será dito, vós sois filhos do Deus vivo. Mas quem disse isso? No livro de Mateus, ele vai dizer assim, Jesus está lá no Sermão do Monte, está dizendo ali em Mateus 5, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois. Ele está tirando a maldição e está colocando a bênção. E João, no capítulo 1, você vai dizer, ele veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele jogou aqui para a gente a profecia de Lo-Ami, Lo-Ruhamah, as 10 tribos. Não colocou as 10 tribos aqui, mas ele está inserido, irmão, presta atenção, dentro de 2 tribos, mas ele aqui está citando as 10 tribos aqui. Aí você vai prestar muita atenção aqui, porque ele está usando uma profecia que foi para a casa de Israel e está explicando aqui para os gentios isso aqui. Então, você prestar muita atenção, você vai ver que Paulo vai reforçar ainda o segredo do que ele vai falar aqui, ó. Aí, se você não prestar atenção no capítulo 9, o que ele está fazendo aqui, você vai chegar lá no capítulo 11, 10 e 11, com um monte de heresia na cabeça e não vai aprender realmente o que o apóstolo Paulo queria. E é aqui que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, vai fazer a pergunta: a promessa de Deus falhou? Olha, o apóstolo Paulo falou das 10 tribos que foram rejeitadas, se perguntou lá no capítulo 4 quem são os herdeiros, citou a promessa de Abraão, e aqui ele citou as 10 tribos que foram rejeitadas, a casa de Israel. E se você não entende sobre esse assunto, você precisa estudar sobre esse assunto, as 2 casas de Israel, para você entender. Então, ele pegou as 10 tribos rejeitadas, colocou esse texto aqui como para gentios, e aí lembrou da promessa, lembrou lá da maldição. Essa maldição que foi tirada quando Cristo está lá no Sermão do Monte, tem pessoas de todos os lugares ali, tanto os judeus como os gentios, que estão ali naquele local onde Cristo está abençoando, Sermão do Monte, Mateus 5, e aí ele pergunta se a promessa feita a Abraão falhou. E quando ele fala pergunta se a promessa de Abraão, feita para Abraão, falhou, ele vai responder que não falhou. Uma coisa tão óbvia, que você disse que é tão óbvio, ele está respondendo aqui, a promessa de Abraão não falhou. Aí você diz, não, mas judeus foram rejeitados. O apóstolo Paulo está dizendo que não. A promessa de Abraão não falhou. Você vai já ver isso aqui. Então, ele vai dizer, ele responde que a promessa de Deus não falhou, porque nem todo aquele que é nascido em Israel é de fato israelita. Olha o que ele apontou agora, um segredo que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui para a gente. Nem todo aquele nascido em Israel é de fato israelita. E ele aponta aqui as 12 tribos.
E aí você vem para o capítulo 11, quando você chega no capítulo 11, Paulo faz outra pergunta que vai te levar. Lembra que ele falou da promessa, lembra que ele falou do evangelho, lembra que ele incluiu 10 tribos aqui e que ele está inserido dentro de 2 tribos. E olha o que ele fala. Paulo pergunta, porque você diz, Deus rejeitou o povo dele, mas Paulo está dizendo aqui, Deus não rejeitou o seu povo, a promessa não falhou. Porque olha, ele se inclui agora, ele vai dizer, eu também sou judeu, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não fui rejeitado, eu também sou judeu, os apóstolos estão aí, eles não foram rejeitados, todos aqueles que aceitaram a Cristo estão aí, não foram rejeitados, os judeus que aceitaram a Cristo não foram rejeitados, tem gentios no meio? Tem. Então, ele está explicando essas coisas, só que ele está colocando esse assunto aqui aos romanos, e quando ele fala das 10 tribos aqui, se inclui em 2, e ele inclui as 10 tribos aqui, e essas promessas aqui, ele está jogando aqui como para os romanos, incluindo gentios. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Então, ele diz, eu não fui rejeitado, ele diz, mas a realidade das coisas é que poucos judeus, e quando ele fala judeus, é a casa de Judá, que é Judá e Benjamim, então ele diz, poucos serão salvos, e os que serão salvos por fé e não pela lei. Então ele colocou aqueles que serão salvos como sendo salvos pela fé e está dizendo da casa de Judá. Não vai ser salvo pela lei ou pelas obras da lei, ou vai ter outro tratamento diferente, porque casa de Judá é igreja, casa de Israel é igreja, por isso que ele colocou a promessa que foi feita, a maldição que foi feita lá no livro de Osés, que é 10 tribos. Você vai entender melhor isso aqui. Então ele pega e fala da primeira e da segunda aliança. Agora olha o texto, não quero que ignoreis esse mistério. Aí ele vai dizer assim, que o endurecimento vem em parte, até que entre a plenitude dos gentios. Aí você olha para esse texto e diz assim, o endurecimento, está vendo aí como ele colocou? Mas de que parte você acha que ele está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando da parte que foi endurecida. Qual a parte que foi endurecida? As 10 tribos foram rejeitadas. E quem entrou aqui? Quem foi enxertado? Gentios. Então ele está dizendo, e tu, Oliveira Brava, foste enxertada, não te glories. E aí ele coloca esses gentios entrando no lugar das 10 tribos. Então Deus está substituindo Israel na carne por Israel espiritual, o Israel de Deus. E o Israel literal não é o Israel da carne, mas sim o Israel espiritual, o Israel de Deus. Então, você lembra que ele diz ramos que foram arrancados. Quem foi os ramos arrancados? As 10 tribos. Quem foi enxertado? Ele está explicando aos romanos, vocês foram enxertados. Aí ele diz, não ignoreis esse mistério. Aí ele fala, Osés, rei do norte, 10 tribos, e Paulo usa essa profecia então. Porque Paulo fala de plenitude dos gentios e plenitude dos judeus. Plenitude dos judeus, ele está se referindo às 2 tribos. E plenitude dos gentios, ele está se referindo às 10 tribos. E quando ele diz assim, da plenitude dos gentios, e logo em seguida ele usa a palavra e assim, todo Israel será salvo, ele está falando das 12 tribos. E quando ele fala 12 tribos, ele inclui gentios ali dentro, enxertados, dentro de Israel, e Israel dentro da igreja, no plano de salvação da igreja, e todo Israel será salvo. E por isso que lá em Apocalipse você vai ver 12 tribos, mas na Israel da carne que você olha, tem 12 tribos? Não tem, só tem apenas 2 tribos. E aí você vê que Deus está substituindo os filhos da carne pelos filhos da promessa. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem espírito em verdade. Mas irmão, você pode dizer assim para mim, literalmente não é, mas quando você olha Jesus falando, você vai ver que Jesus vai dizer assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A promessa feita para Abraão é uma promessa espiritual,
olha para as estrelas do céu e para a areia do mar. E você olha para a areia do mar, você sabe que mar, lá em Apocalipse, são povos, línguas e nações. Numerosa como a areia do mar, e mar, povos, línguas e nações. Incoerente você dizer aqui que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros descendentes de Abraão, são judeus na carne. Então, não é judeus na carne que o Senhor está falando. Então, é esse estudo que eu queria trazer para você compreender melhor quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, segundo o que o apóstolo Paulo colocou para nós entendermos aqui. Então, eu vou trazer mais 2 vídeos, um sobre o apóstolo Pedro falando do sacerdócio, que você diz, vai espiritualizar tudo, mas ele fala sobre isso, do sacerdócio. Sacerdócio espiritual. Não tem um sacerdote literal? Então tem um sacerdote espiritual. É por isso que você lá no livro do Apocalipse vai ver que foi tirado o sacrifício diário. Nem sacrifício existe, mas literalmente em Israel. Mas você vê que esses pontos vão esclarecendo para a gente o que realmente é a igreja, qual é o papel da igreja na atualidade. Então você precisa ter uma linha de raciocínio, como os apóstolos, como os discípulos raciocinavam, para poder entender. Então, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Então, abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo vai explicar que em ti, ele se refere não a muitos descendentes, mas como a único descendente. Em ti, o descendente de Abraão. Quem é o descendente de Abraão? Quem é o filho da promessa? Quem é a promessa? Quem é Isaac que ele está apontando ali? Ele não está apontando para Cristo, o descendente de Abraão? E nele serão benditas todas as famílias da terra. É isso que o texto está apontando para a gente. Ele não está apontando uma literalidade ali da descendência de Abraão, dos descendentes de Abraão. E aqueles que o abençoam. Abençoam a quem? A Cristo. E eles serão benditos, serão abençoados por Cristo. Ele é o descendente de Abraão. Então, você vê que existe erros quando você olha para esse texto e não pensa dessa forma, que a descendência de Abraão é espiritual, que a descendência de Abraão não é a descendência da carne, porque se você pensar que é da carne, você vai ter que incluir Ismael, que é o primogênito de Abraão. E, inclusive, Ismael, ele tem 12 príncipes aí para você pensar e raciocinar nisso aí que eu estou te falando. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.